nossa repórter Jéssica Nunes está nas ruas de São Paulo e conversa com a gente direto do Vale do Anhangabaú. Tudo bem, Jéssica? Boa tarde. Tudo bem, Jaque? Boa tarde. A gente sabe que arrumar um emprego, Jaque, nunca foi fácil. E agora tá pior ainda, tá bem mais complicado. Até porque a taxa de desemprego no Brasil está em 11%. Isso significa que mais de 11 milhões de pessoas estão desempregadas. Por isso que a gente veio até aqui no Anhangabaú para falar com algumas pessoas sobre esse assunto que é bem preocupante. O emprego é o seguinte, nós estamos numa recessão muito... Não é só o Brasil, o mundo inteiro, né? Mas o Brasil nunca passou numa situação dessa que está passando. Mas vamos ver se esse homem vai fazer alguma coisa de bom para o nosso país, né? Não é isso? E eu espero, eu tô bem. Eu trabalho, eu sou autônomo, né? Canto as minhas músicas de vez em quando, ganho meu dinheirinho e tô aí, levando, mas eu sei que tá muita gente desempregada. A minha vizinha mesmo ontem foi pedir 1 quilo de açúcar emprestado. Sério? Foi. Ô, meu filho, você tem 1 quilo, ô, meu filho, eu não dó, né, meu? A mulher com o moleque falou, tudo bem, pega, filho, eu levo lá, né? Eu dei. Ô, meu, mas eu tenho certeza que vai melhorar. Infelizmente a gente viu que tem muitas pessoas desempregadas ou que conhece alguém que já perdeu o emprego. Mas o novo ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, disse após a posse no Palácio do Planalto acreditar que o desemprego será revertido até o fim do ano. Mas ele não sabe como isso vai ser feito. A gente fica na expectativa, Jaque. Você sabe, Jéssica, que a gente vê alguns personagens que você entrevistou falando, que são pessoas que estão aí passando pela rua. Até um senhor muito característico falou da vizinha que pediu açúcar. E a gente ri, mas seria de fato cômico se não fosse trágico, porque isso está acontecendo mesmo, né? Com certeza. Podia ser bem cômico se não fosse trágico, já que a gente conversou com outras pessoas, até algumas não quiseram falar com a gente pela câmera, mas falaram em particular, estão passando por necessidades bravas, viu? Dificuldades, e não importa a idade, viu? É idoso, adulto, é jovem, todas as idades estão sendo afetadas aí nessa taxa de desemprego. Uma das pessoas que você entrevistou também falou que está vivendo de bico. Imagina uma pessoa que tinha uma carteira registrada, viver agora do que aqui em São Paulo a gente chama de bico, que é como se fosse um freelancer. Difícil, né, Jéssica? É o que está sustentando muitas casas, viu? O famoso bico. Faz um trabalhinho aqui, entrega outro ali, por aí vai. Senão não tem renda no final do mês. E eu tenho certeza, Jéssica, para a gente encerrar, que você fez esse bate-papo aqui em São Paulo. O nosso programa está sendo transmitido para todo o país. E se a gente for seguir essa realidade, continuaria em vários outros estados, em várias cidades, porque são cerca de 11 milhões de brasileiros desempregados, né? Com certeza, Jaque. Obrigada, viu, Jéssica? Te espero em breve aqui essa semana. Uma ótima tarde. Eu que agradeço, ótimo programa. E a gente segue falando sobre esse assunto. Agora a gente fala sobre a crise do Brasil e o desemprego com o Alberto Reutemann, que é palestrante, coach e escritor e está aqui no nosso estúdio. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, já como vai? Prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer é meu. É o que eu costumo falar, né? A gente vê algumas pessoas falando, a gente ri, mas de fato a situação ela tá puxando pro trágico. Eu conversei com muitas pessoas, eu converso com muitos líderes de igrejas e as pessoas estão comentando sobre a dificuldade financeira, a dificuldade para se manter, a dificuldade para fazer feira, e daí aquele que depende da feira também está com dificuldade. É uma bola de neve que a gente vê hoje, Alberto? Infelizmente a gente está vivendo uma situação que a gente não consegue enxergar o fundo do poço e de fato acho que a maior lição que a gente vem aprendendo é conseguir aprender a votar melhor. Tudo isso é uma consequência que está voltando para o povo brasileiro, que muitas vezes acabou tentando preservar o status quo, preservar aquilo que tinha e acabou perdendo inclusive o básico. Mas a gente acredita que algumas mudanças já começam a dar sinais, existe uma perspectiva de melhora, ainda que muito tímida, mas as coisas estão indo. O fato da presidente Dilma ter sido afastada e Michel Temer ter sido colocado como presidente interino, então, pelo menos por um período aí ele fica no poder. A gente já viu, a gente sabe que pode ser especulação, mas a gente já viu uma grande mudança. Valor de dólar, bolsa de valores, até mesmo credibilidade do Brasil fora, de maneira internacional. Eu sei que tá muito recente, né? Mas além da especulação, a gente já pode dar algum palpite do que vai acontecer, então? Eu acho que existem dois grandes sinais bastante positivos. Na verdade, três. Michel Temer, ele é conhecido como um político bastante ponderado.
Ele não é eloquente, ele é conhecido muito pela habilidade. E justamente essa habilidade que ele tem em política lhe garante hoje a maioria na Câmara dos Deputados e a maioria no Senado. Logo, ele teria condições políticas de, mesmo em 2 anos, conseguir mexer algumas questões. Ele tem poder de conversar, de mexer. Essa articulação faz muita diferença na política, né? Faz, e o total. PT já tinha perdido muito isso, né? E por isso que ficou inviável. A morte do PT, do governo Dilma, já era algo bastante previsível e culminou com o desembarque do PMDB do governo. Os outros 2 sinais são muito fortes. Um deles é o ministro da Fazenda, o Henrique Meirelles, que, aliás, numa questão bastante habilidosa, fez com que o Ministério da Previdência viesse para baixo do Ministério da Fazenda. A gente deve sofrer, ou pelo menos começar a discutir fortemente, um dos grandes rombos do país, que é o aumento da dívida pública ocasionada pela Previdência, que foi muito mal arquitetada, ou pelo menos foi arquitetada quando o Brasil passava por uma outra fase. Quando as pessoas viviam menos e tudo mais, né? Inclusive, na Constituição de 1988, é uma coisa curiosa. O Brasil é o único país do planeta onde as regras previdenciárias estão inseridas na Constituição. Então, qualquer mudança que você faça, você precisa juntar 2/3 do Congresso Nacional, não é nem da Câmara, do Senado, é do Congresso. Quando nos outros países poderia ser feita uma mudança simplesmente por uma mexida numa lei ordinária, muito mais rápido. E a terceira grande mudança positiva é o fato de você já ter um ministro de Relações Exteriores, que é o José Serra, também bastante habilidoso, ponderado, reconhecido pela articulação política muito forte, que já deu um recado para o mercado. Vamos nos distanciar da política bolivariana, dos países reconhecidamente de esquerdas, e vamos nos aproximar da lógica liberal, vamos dizer assim, do mercado internacional. Eu vou entrar no assunto propriamente desemprego, mas antes eu tenho uma curiosidade, eu tenho uma pergunta para te fazer, porque eu quero saber a sua opinião. Quando a gente lê os jornais internacionais ou assiste matérias, eles tentando explicar o Brasil, eles não entendem muito bem como é que as pessoas, o brasileiro pode se posicionar a favor de um impeachment feito por pessoas que também estão sendo investigadas, como alguns dos ministros que foram nomeados pelo atual presidente interino, Michel Temer. O que as pessoas não sabem é que nesse momento, infelizmente, a gente não tem muita escolha. A gente tem que optar pelo que é menos pior, por absurdo que isso possa parecer. A gente está aqui, a gente vive aqui, a gente sabe disso. E a minha pergunta é, apesar do nome de muitos desses ministros aparecerem em investigações da Polícia Federal ou outras, a minha pergunta é, lá fora, o Brasil já começa a ser visto de maneira melhor? O que você percebeu? Eu tive recentemente no exterior e acredito que ainda a gente esteja passando por um processo de teste. Eu acho que a comunidade internacional não nos olha ainda, sendo redundante, com bons olhos. Existe desconfiança, talvez menos desconfiança e mais precaução. Acho que a palavra certa o que está acontecendo naquele país? Acho que é assim que as pessoas olham, Deve investir nesse país. Por enquanto a gente está atraindo ainda o capital especulativo, que é alguém que quer ganhar dinheiro, que aloca 10% do patrimônio, grandes empresas, para brincar. Deixa 10% para ver se a gente ganha alguma coisa. O Brasil ainda não é a bola da vez, pelo contrário, quando você olha Fitch, Moody's, são agências de concessão de crédito, de avaliação de crédito, que deixam bem claro que o Brasil não é o país da bola da vez. Eu acho que ainda vai demorar um pouco para a gente conseguir retomar. Eu acredito que ainda no final de um próximo mandato, nem ainda no mandato Temer, a gente comece a ver o dinheiro voltando para o Brasil. Mas por enquanto eu acho que é hora de recuperar a sensação de sair do foco das atenções. Outra pergunta que eu tenho para te fazer, que vai já culminar na questão do desemprego, é que apesar de muitos servidores públicos aposentados terem ficado sem receber o seu valor aí por um tempo e uma questão judicial ter que ser acionada para eles poderem receber, e aí a gente escuta o governador, escuta o prefeito, enfim, a minha pergunta é, apesar disso tudo, parece que as Olimpíadas vão vir com tudo. Isso é positivo para a questão desemprego no país? É positivo, apesar do Rio de Janeiro ser um dos estados que está mais sofrendo com o pagamento dos funcionários públicos, todo o esporte ou evento da magnitude de uma Olimpíada reverbera positivamente na economia. A grande questão é se esse também emprego acaba não justificando para algumas pessoas um comodismo para não ir atrás do emprego fixo. Porque vai ser um emprego temporário, provavelmente, Exato. né? Então tem gente que tira o pé e fala, ok, já consegui um trabalho, não é nem um emprego. Então as pessoas precisam distinguir muito bem a diferença entre trabalho, que é o bico que a gente viu na reportagem agora, do emprego. A Olimpíada vem justamente para tampar uma lacuna, um buraco aí provisório. Quem vai estar trabalhando nas Olimpíadas ou quem vai ganhar dinheiro vendendo alguma coisa perto dos centros esportivos, precisa entender que precisa continuar correndo atrás de alguma coisa mais fixa. Agora, para a gente poder entender um pouquinho, eu queria que você explicasse para nós, Roberto, quando a gente fala desses 11 milhões de desempregados, a gente
gente não está falando só sobre carteira assinada, né? A gente tá fazendo aqui um panorama do Brasil de um modo geral, inclusive sobre autônomos também, não? A gente está falando da população economicamente ativa, a PEC. No Brasil, hoje, a gente está falando em mais ou menos 110, 120 milhões de pessoas que têm capacidade produtiva. São pessoas que não estão nos presídios, não estão enfermas, não são jovens, com capacidade produtiva inferior a 16 anos, ou seja, é uma população que poderia trabalhar. Tampouco estamos falando dos empresários. Então, é uma pessoa que poderia trabalhar que não trabalha. Esses 11 milhões de pessoas, ou seja, 10,9% da população, são pessoas que não conseguem girar de uma forma produtiva renda. Então eles engrossam, inclusive tem uma estatística bem interessante, hoje por volta de 25% desses 11 milhões é uma geração nova que o mercado está chamando de nem-nem. Geração nem-nem, que é a geração que nem trabalha, nem estuda. Difícil isso que a gente está vivendo no país, né? Então, e a gente está falando aí de uma faixa etária do quê? Entre seus 20 e 30, o quê? Entre seus 18 e 25 anos. São pessoas que poderiam estudar, trabalhar, mas não estão fazendo uma coisa nem outra. E quando você cruza esse dado com a Secretaria de Segurança Pública, você começa a ver que é um nível, uma faixa etária que já aumenta os indicadores de violência. E diferente do que a gente imaginava, então, também não estão estudando esses jovens? Por essa nomenclatura e essa brincadeira do neném, também não estão estudando. Não estão estudando, não estão trabalhando, e a gente começa a enxergar que, quando a gente olha a escola pública, e aí abre uma outra discussão muito grande, que alguns estão invadindo escolas e falam, não, invadindo não, estou ocupando escola. Então você vê, quem é essa população que está dentro das escolas? São os futuros desempregados que a gente está custeando, ou são pessoas que deveriam levar o país para frente? E aí uma preocupação, é lógico que eu sei que cada um tem o que quer na vida, o que os pais dão, mas uma polêmica levantada foi um dos líderes desses movimentos que estavam, que tinham invadido ou ocupado uma escola com um celular de marca caríssimo, grandão, maravilhoso, falando que queria merenda. Se a merenda é direito, reivindicar pode, não concordo com a maneira como fizeram, se ele tem esse celular, o problema é dele. Mas a minha pergunta é, baseada nisso, se esses pais desses nenéns ficam desempregados, que é o que deve acontecer, alguma coisa esses jovens vão ter que fazer, não? A gente enxerga uma economia informal muito grande, também tomando conta do Brasil. Isso tem o seu lado positivo, porque existe uma teoria muito forte, principalmente no lado mais neoliberal, da teoria do Estado mínimo, que o Estado não deveria interferir em absolutamente nada das relações econômicas brasileiras. Isso é uma das bandeiras, inclusive, que o próprio Donald Trump está preconizando nas eleições. Mas mesmo assim, nos países da América Latina, isso é praticamente impossível acontecer. Se os pais do neném perdem o emprego, aumenta o indicador também do neném. Mas aí é uma questão que você começa a ter desdobramentos sociais muito fortes. Você começa a ter, inclusive, prejuízos na Previdência, você começa a entrar com o pedido de solicitação do seguro-desemprego, e o Brasil sofre de todos os lados. As questões políticas em que pessoas se engajam, eu vou voltar de novo para esses jovens, tá? Que quando você vê as entrevistas, você fica um pouco confuso. A impressão que você tem é que um não sabe muito bem o que está fazendo, o outro acha que sabe, mas na hora que ele explica, ele também não consegue. O outro você vê que é o pai que está bancando porque não estuda, tem um celular caro e está lá brigando pela merenda. Eu não estou falando que está errado brigar pela merenda. A questão aqui é outra. Acho que está dando para entender bem o que eu quero falar. A minha pergunta é, estas questões vão prejudicando o país? Vão prejudicando. Eu acho que a gente está vivendo um processo de autoestima baixa. As pessoas estão se conformando em ter o pouco que tem. Existe uma questão muito interessante. Quando você compara, eu acho que a gente tem que se comparar com os mercados que dão certo. Claro. Por que a Alemanha cresce? Por que os Estados Unidos cresce e saiu muito rapidamente das crises? Existe uma questão, às vezes, desde nomenclatura das coisas. E de uma baita crise que os Estados Unidos teve, e a Europa bem recente também. Muito maior que a nossa, diga-se de passagem. Mas existem alguns comportamentos que fazem as pessoas se diferenciarem. Por exemplo, o brasileiro gosta quanto eu ganho de salário ou quanto eu vou ganhar esse mês. Os Estados Unidos não fala quanto eu ganho, ele fala fazer dinheiro, ele fala make money. Só aí você já tem uma diferença de 200 milhões de pessoas falando em fazer dinheiro, enquanto a gente fala ganhar, como se fosse uma recompensa. Ou seja, ao invés de ser subserviente, eles são muito mais ativos. Nós precisamos de brasileiros que possam ir atrás dos seus sonhos e não simplesmente serem reconhecidos. O governo não deveria dar as coisas para as pessoas, ele deveria dar condições para as pessoas conseguirem. Mas essa questão de dar o peixe, já foi-se o tempo. Agora a gente tem que ensinar a pescar e ir atrás.
por que não? Eu falo tanto sobre isso, gente. Eu acho que muitos programas são, sim, excelentes. Mas por que durante 4 meses, enquanto a gente está bancando essa família, a gente não disponibiliza para alguém dessa família um curso profissionalizante? Então, vai durar 4, 5, 6 meses essa ajuda. A partir dali, a gente já coloca em contato com a empresa. Essa pessoa fez um curso, sei lá, um curso rápido, um curso de artesanato, um curso de padeiro, e essa pessoa está empregada. Aí, a impressão que eu tenho, Alberto, é que, infelizmente, a acomodação com a qual alguns de nós, e eu também me incluo, porque é muito mais fácil você falar, já que eu estou com carteira assinada e não foi mandado embora, eu vou ficar aqui quietinho. E você não vai galgar, não, esse ano é ano de crise, eu não vou me mexer, não vou procurar emprego melhor, não vou fazer nada. Não, tá errado, a gente tem que ir pra cima, não é? Isso mesmo. Você tem que ativar. Justamente a hora que você está numa situação de conforto, você tem que soltar essas amarras, essas cordas e falar, agora eu quero mais. Eu vou justamente aproveitar essa situação de conforto para gerar o meu desconforto. Eu tenho que olhar para frente, não posso olhar para os lados só. E criar boas alianças estratégicas para conseguir fazer com que eu alcance meus objetivos. Eu acho que o que falta para o brasileiro hoje, Jaque, é ambição. Ele está muito acomodado. Falar, ok, é a crise. A crise daqui a pouco vai sair do jornal. Toda crise passa. Né? Há muito tempo a gente já vê. Nós brasileiros crescemos com crise, com inflação. Meu filho, por exemplo, tem 13 anos. Ele me pergunta, pai, o que é inflação? Eu não tenho ideia. Eu lembro que uma vez meu pai foi comprar um negócio comigo no supermercado, a gente voltou porque o preço já tinha mudado. Os nossos filhos, os nossos telespectadores estão vendo agora, que tem até 18 anos, não sabem o que a gente viveu. É verdade. E a gente está lutando para que vocês não vivam isso. Mas a gente também precisa da força dessa turma de querer ir atrás daquilo que é bom. A nossa geração que viveu através dos pais algumas coisas que a gente só não entendia direito, né? Que os pais saíam para comprar uma coisa e voltavam sem. Você falava, ué, por que isso aconteceu? É um nível de inflação de você ir de manhã comprar um negócio, aí você voltava e falava pro marido, amor, vamos mesmo comprar aquilo? Vamos, então vamos. Agora que você voltava à tarde já não dava mais para comprar. Nos supermercados a gente fazia a compra do mês. Compra do mês. Você recebia o salário, você tinha que sair correndo, enchia o carrinho e voltava. Se você fosse comprar 3, 4 dias, o seu dinheiro não valia mais nada. E a gente não deve voltar para essa situação? O indicador da inflação é o 6º mês consecutivo que ele vem caindo. Então, o patamar é em 7%, a gente está enxergando que é factível que alcance, mas a gente precisa ver os próximos passos da economia. A Dilma, obviamente, deve ser empichada. A consolidação justamente desse projeto que o Michel Temer tem com seus ministros. São 11 ministros investigados. Acho que já houve uma melhoria, sem defender qualquer bandeira, porque no governo Dilma eram 18, ou seja, quase caiu pela metade. Então a gente precisa também dar um tempo para que as coisas aconteçam. Agora a gente precisa esperar e direcionar as forças para as coisas acontecerem. Eu sei que pode parecer absurdo para quem nos assiste fora do país, mas a gente tem que imaginar que é melhor ter 11 do que ter 18. É complicado, mas só quem está dentro do Brasil consegue entender essa nossa realidade maluca, né? É triste, né? A gente se contenta com algumas posturas. Não, a gente precisa votar em quem seja honesto, mas a gente deveria votar em quem fosse honesto e competente. Honesto devia ser todo mundo, né? Todo mundo, a gente devia ver qual era o mais competente, né? Mas hoje a gente se contenta se ele for honesto, né? Já está de bom tamanho. Bom, deixa eu ficar quieta que isso aí vai render um outro bate-papo. Eu queria entender uma coisa, na sua visão, qual que é o maior desafio de Ronaldo Nogueira, que foi agora colocado como o ministro do Trabalho? Qual que é o maior desafio, na sua opinião, para ele? Eu acho que o grande desafio dele é a flexibilização das leis trabalhistas. O Brasil tem uma CLT, uma consolidação das leis do trabalho, inspirada na Carta del Lavoro, que é a Constituição italiana, lá de 1920, alguma coisa. E uma coisa que tem tudo a ver com a nossa realidade, só que não. Super, né? Com internet, com tudo. Ou seja, o grande desafio é conseguir convencer algumas bases, né? O centrão principalmente, de que a flexibilização dessas leis trabalhistas são cruciais para que a gente consiga levar o país para um novo patamar de produção. Dificilmente a gente vai conseguir evoluir tendo um fundo de garantia no patamar que está, com a arrecadação de INSS da forma que está, com esses encargos. Eu tenho uma empresa, é muito difícil você contratar alguém. Basicamente você paga 1,5 vezes o salário daquele cidadão só pelas garantias trabalhistas, e eu deixo de contratar 2, 3 pessoas, uma pessoa para contratar 2, 3 freelance. E a minha empresa cresce com isso. Tem a questão da terceirização agora, né? E está evoluindo e crescendo muito. Que é uma boa ideia, né? Excelente. A partir do momento que um funcionário sai quase o dobro, você pode contratar 2 terceirizados. É a realidade que o país começa a viver, né? Não tem cabimento. A gente precisa urgente rever a CLT, rever essas garantias trabalhistas, mas acho que uma coisa interessante que esse governo pretende fazer
é mexer em blocos. Dificilmente você vai mexer na CLT se você não fizer a reforma tributária. Você não vai fazer a reforma tributária se não fizer a reforma previdenciária. Você não vai fazer nenhum desses três se você não propor uma nova reforma política, uma reforma judiciária. Ou seja, a ideia é mexer tudo ao mesmo tempo agora. Não tem saída. As pessoas vão perder garantias trabalhistas, mas vão continuar vivendo e vão continuar evoluindo. Talvez a gente tenha que dar um passo para trás para dar dois para frente. Eu vou já te perguntar sobre essas garantias trabalhistas, que eu quero falar um pouco sobre países que dão tão certo e que têm outra realidade previdenciária. Mas antes eu queria entender uma coisa. Esses ministros que foram agora nomeados, trocando daqui 1 ano e meio, trocando o presidente, se troca novamente os ministros, eles podem continuar? Como é que funciona essa situação, Alberto? O PMDB sempre foi um partido que sempre revelou não ter a ambição de estar no comando. Ele prefere, por essência própria, articular. Então ele prefere ser vice-presidente e estar em quase todos os ministérios do que perder a capacidade de articulação estando na cabeça do executivo. Então, ontem houve uma entrevista importante do Michel Temer numa emissora de televisão, onde ele fez questão de dizer que ele não vai ser presidente, mas não disse que é impossível. Então foi um pouco contraditório. Acho que o mercado entende isso como um lado positivo, mas claramente o PMDB se aliou ao PSDB. Dessa forma, está mais do que previsível que a próxima chapa seja PSDB e PMDB. Só não sabemos quem seria o candidato do PSDB. Dessa forma, eu acredito que o PMDB continue com seus ministros. Ainda pensando na probabilidade, por conta das investigações do ex-presidente Lula ser ou não ser preso, ele pode vir como candidato do PT, né? Não sendo preso. Pode ser que sim. Existe uma corrente forte de que a perda a inelegibilidade da Dilma, inclusive acarrete um problema muito sério de desfragmentação do PT. Então você tem alguns deputados, inclusive pessoas que gozam de uma certa credibilidade no PT, que saiam do partido. Então é muito provável que o Lula, se não for impedido de se candidatar, que ele certamente não tenha mais a mesma militância que o levou para ser candidato. Então, a grande questão é se a popularidade do Lula seria suficiente para levá-lo a um segundo turno, se fosse candidato. Ou se ela caiu tanto quanto o PT, de um modo geral. Ou se ela cai com o PT, porque muita gente já sinalizou, algumas pessoas importantes, Paulo Paim, por exemplo, que é uma das poucas figuras respeitadas ainda, ou pelo menos acima de qualquer informação da Lava Jato, pessoas que não foram mencionadas, já sinalizaram que podem deixar o próprio Haddad em São Paulo, já sinalizou, Marta já saiu, ou seja, deve existir uma debandada. Para a gente caminhar para o fim do bate-papo, 2 perguntas, tá, diretor? Já estou encerrando. Uma delas é um pouquinho sobre essas garantias trabalhistas. Quando a gente vê outros países, é interessante como a gente reclama de barriga cheia nesse sentido. Em muitos países, esse negócio de 30 dias, uma vez por ano de férias não existe. A forma como a gente tem fundo de garantia, a forma como tem aposentadoria. Eu sei que o Brasil tem muitas coisas ruins, mas o sistema previdenciário, de um modo geral, se a gente for, né, fazer uma comparação, a gente entende que ele funciona aqui no nosso país. E a minha pergunta é, esse sistema previdenciário, pensando no desemprego e na crise que o país vive, se ele seguir desse jeito, tudo continua bem? Porque a gente caminha para uma população com maioria de velhos. E aí? A primeira mudança já sinalizada pelo governo é que a reforma previdenciária vai impactar diretamente na aposentadoria por idade. Então, hoje você deve passar para 65 anos. Não importa se está certo ou errado, a grande questão é que quando você está vivendo um problema brasileiro, como a gente está vivendo, que o custo Brasil aumenta, a primeira coisa é parar de gastar dinheiro. A gente até enxerga uma vontade de cortar ministério, tudo isso é um custo muito pequeno. O grande problema do Brasil é o custo previdenciário. Se sobe para 65 anos, as pessoas têm que enxergar isso como uma leitura de vou precisar trabalhar mais. Se eu preciso trabalhar mais, eu tenho que cuidar da minha viabilidade como empregado. Investir em curso, desenvolver novas competências, talvez abrir um negócio. Eu tenho que enxergar que o impacto mais recente que nós devemos ter, além da CPMF, que possivelmente possa voltar, e aprovada com louvor, inclusive, né, por ter a maior parte do Congresso, é também ter um impacto de 65 anos na Previdência. Isso deve acontecer rapidamente. Pelo menos nos próximos 6 meses, é a mudança crucial que a gente já deve ter. Vamos fazer um próximo bate-papo sobre CPMF? Vamos lá. Para explicar para as pessoas, eu vejo muitos empresários indignados, aí quem entende acha que talvez seja uma boa alternativa. Vamos deixar para um próximo papo que rende um bate-papo inteiro. Última pergunta é...
Qual é a dica para o trabalhador nesse momento? Tanto o empregado, eu sei que são dicas diferentes, quanto o desempregado. Em poucas palavras, por favor, Roberto. Desempregado, a dica é se preocupar muito mais com o trabalho do que emprego. Aceite o bico, aceite ganhar menos, não se preocupe com o emprego da sua vida. Se preocupe agora com a sobrevivência. Se tiver que ganhar menos, mas eu sou engenheiro, tem que trabalhar. Aceite voltar para o mercado de trabalho para procurar outro emprego, o melhor. E para quem está empregado, fazer de tudo para garantir a sua empregabilidade. Dê o máximo que puder, faça a entregue melhor, se dê por inteiro naquilo que você está fazendo. Isso é uma garantia para tentar passar por esse momento de turbulência. Por que não pensar até, talvez não nesse ano, mas em algum prazo, em um médio prazo, eu vou galgar um cargo melhor, um aumento aqui nessa empresa onde eu estou. Então dá o seu melhor, a gente sabe que o futuro pode nos trazer coisas boas, né? E otimismo e fé, como você muito bem disse anteriormente. Vamos ter fé, então, que vai dar tudo certo. Vocês vão ver só, gente. Quem quiser entrar em contato com o Dr. Alberto, eu vou passar o site www.nexialistas.com e tem também o telefone 0 operadora 11 30 61 2545 para empresas, pessoas que estão nos assistindo aí super preocupadas. Você também dá palestras, né? Palestras, treinamentos. E está precisando de um coach, porque nesse momento às vezes a pessoa precisa dessa orientação, né? Para empresas, grandes grupos, estamos à disposição. Muito obrigada, viu, Alberto? Obrigado, uma ótima tarde. Não adianta